Opa, e aí meus nobres, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do NCaps. E olha, a história de hoje promete, hein? O roteirista falou que tá muito boa. Então já senta o dedo no like, hypa o vídeo o máximo que puder, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, verifique se o sininho está ativado e considere se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. É bem baratinho e nos ajuda bastante. Lembrando que estamos sorteando 50 pila no Pix lá no nosso servidor do Discord. Corre lá, link na descrição. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá, ó, supimpa. Abaixo das estrelas, um esquadrão de agentes estava preso, cercado por alienígenas. Uma voz perguntou, por que os machucou assim? E um dos soldados respondeu, eles atacaram primeiro. Um deles estava se perguntando como ele e seus amigos não conseguiram fazer estrago no inimigo. Um dos alienígenas apareceu e começou a tratar suas feridas. Enquanto o soldado estava intrigado com isso, a alienígena olhou para as estrelas e viu o maravilhoso cosmos universo adentro. Ela disse, depois que eu vi esse céu maravilhoso, eu decidi que vamos cancelar a invasão à Terra. Em outra região longe dali, duas criancinhas olhavam as estrelas maravilhosas também. Uma garotinha fofinha diz, 40 bilhões de estrelas é bem mais do que uma panela cheia de arroz. E depois diz que deve haver também alienígenas lá fora. Mas seus olhos eram diferentes de tudo. Brilhantes, majestosos e assustadores. Olha que coisa fofa, ela se parece até com aquela garotinha do Monstros S.A. Podemos ser amigos? Ela diz. Passaram-se 5 anos. Na Coreia do Sul, duas colegas estavam andando pela escola. Estavam lendo uma notícia que dizia que um assassinato havia sido coisa de aliens. Uma delas disse, foi sim, olha só essa notícia. E então mostra o celular à amiga. A notícia dizia que os aliens já estavam entre os humanos, disfarçados. Mas atrás delas vinha outra garota. A estudante desatenta disse que eles vinham de um planeta alienígena chamado Kudum. E a garota que estava chegando era ela mesma. Aquela garotinha fofinha dos olhos translúcidos. Ela cresceu, seu nome era Teosal, e agora estava dizendo às garotas, Kudum é um planeta que fica a 24 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ela apenas passou pelas garotas e foi direto. A ruiva disse que ela parecia interessada nesse tal de planeta Kudum. A amiga disse que ela era muito esquisita, era sozinha e sem família. A garota apenas seguiu, lendo as notícias. Todos estavam dizendo nas redes sociais para assentar o sarrafo caso alienígenas aparecessem. E do nada, uma garota chega junto, dizendo que ela deveria ter esperado ela. Era um grupo de mauricinhos que faziam bullying com os outros. E eles diziam, Teosal, que diabo de nome é esse? E acertaram um golpe na pobre coitada. E espancaram ela pra valer. Só que estatelada no chão, ela disse, meus pais me deram esse nome. Mas a garota apenas a tomou pelos cabelos, dizendo pra ela mostrar onde estavam seus pais. Então, impiedosos, eles começaram a molestá-la fisicamente. Até deram um pisão em sua mão, mas nem isso foi o suficiente para roubar o sorrisinho maníaco de sua cara. E a garota começou a pisotear sua cabeça, e disse, a gente só bate em você porque você é a porra de uma esquisita. E continuou pisoteando. Mas olhem só, Teosal estava sorrindo como se estivesse recebendo cócegas e disse, eu rio porque acho meu nome engraçado. No passado, ela escolheu esse nome quando estava com seu irmão, Shah-Rae-Sol. E o nome dela, Teosal, significava um plâncton flutuante. E não é o plâncton do Bob Esponja. Eles estudaram as estrelas juntos e Rae-Sol tinha família, ao contrário dela. Porém, ele não estava mais neste mundo. Shah-Rae-Sol tinha partido, depois que os valentões espancaram ela e estavam fuçando suas coisas. E vendo que Tae-Sol era fissurada em aliens, a pobrezinha estava sofrendo, mas ainda assim sorria como se estivesse amando aquilo. No passado, ela os viu. Os seus pais estavam na sua frente. E depois foram arrastados por uma força extraterrestre que fez eles virarem geleia. E tudo diante dos olhos da garota. Porém, ela sobreviveu, e do mesmo jeito que levantou no passado, ela se levantou no presente e disse, eu sobrevivi, eu não morri. Quem estava lá era a sua presidente de classe, que seguiu ela por preocupação. Fiquei preocupada que estavam fazendo bullying com você, por isso eu vim. Ela disse. Teosal disse que se ela fosse continuar mentindo, pelo menos se esforçasse mais. A ruiva apenas olha o telefone dela e pergunta por que a moleca estava vendo coisa de alienígenas. Ela diz que os aliens Kudum podem se disfarçar de humanos. E explica que é o mesmo conceito de camuflagem de alguns animais. Apesar de a ruiva dizer que não estava interessada, Teosal disse que tinha um jeito bem peculiar de saber. Os alienígenas Kudum tinham sangue rosa. E quando ela estava toda animada na sua explicação, a ruiva mostrou-lhe a palma da sua mão e seu sangue era rosa. Mas a garota não pareceu muito interessada, mas quando olhou para o lado, viu que os caras que batiam nela antes estavam todos mortos, cruelmente banhados em sangue. E quando ela volta seus olhos para a ruiva, ela diz para ele com a face do capeta,
Prazer em te conhecer, moleca. E disse mais, vou acabar com você. Mesmo assim, Teosal sorriu. Algum tempo depois, longe dali, numa sala de aula, a lição era sobre alienígenas. Um dos estudantes perguntou, professor, os alienígenas estão mesmo entre nós? O professor disse que nada foi confirmado, mas que eles iam ser libertados para irem para casa. Entre eles, um estudante, Sanho, estava bem concentrado. Seu amigo chega chamando ele para irem tomar um café, mas o amigo diz para ele relaxar que ele era o mais inteligente da turma. Mas Sanho insiste que ia ficar para estudar mais. Meus queridos, aprendam com ele e estudem pra valer. Só não tanto assim, pois quando deu quase 10 da noite, ele ainda tava lá. Então foi-se de vez. Mas ele estranhou que lá fora estava muito quieto. Não tinha um pé de vento. Ele achou estranho e continuou seguindo. Pegou seu smartphone para se distrair, mas então logo viu o que não queria ter visto. Teosal, mais à frente, passava voando, levada por uma rajada de poder. A ruiva alienígena disse que o chefe dela ordenou que a garota fosse levada viva, mas a garota ao menos estava preocupada. A ruiva diz que aquele sorriso dela era para tentar esconder algo, mas Teosal disse que era assim que ela era, bem de boa. Mas a ruiva diz que ela tretou com a pessoa errada. Ela ataca com um soco, que foi bem desviado pela coitada. E que bom que ela desviou. Sanho, assistindo a barbaridade, diz que ia denunciar, mas a tela de seu celular estava toda bugada. Ao lado dele, então, o companheiro da ruiva acaba surgindo do nada, sombriamente. Mas Teosal chama a atenção dele dizendo, ei, ô cabeça de Matumarumbato, e disse que também era um alienígena Kudum. O Maromba não gostou muito da provocação e foi até ela. Ele disse que ia acabar com a raça dela, mas a ruiva mandou ele ficar frio. As ordens eram para levá-la viva, pois Teosal era uma criança de Quasar. Seja lá o que for que isso signifique. Meu palpite é que tem alguma coisa a ver com o alien. Mas ela não deveria ser subestimada. Daí, a ruiva ativa uma habilidade celestial e seu braço vira uma ponta de uma lança. Sanho fica pasmo. Realmente os alienígenas estão entre nós. Só não era o ET de Varginha. A ruiva então diz que ataca em nome do deus Kunu, que com o poder de controlar as estrelas, ela ataca Teosal com uma estocada. Um ataque que ela chama de explosão solar. Mas impressionantemente, Teosal desviou de todas as estacas que ela lançou. Você não é um ser humano normal de fato, a ruiva disse. Quando foi atacá-la de novo, Teosal desviou mais uma vez. E quando ela golpeou de novo, atingiu apenas o chão. A garota estranha havia sumido. Infelizmente, o grandão conseguiu achar Sanho. Ele estranha essa força incomum do alienígena, o qual ele nem fazia ideia de que era alienígena. E quando ele percebeu, era tarde demais. Quando o grandão estende seu braço para golpear ele, Teosal chega junto mordendo ele com força. Ela o mordeu na perna e não soltou de jeito nenhum. Que vergonha para vocês serem pegos assim, a garota disse enquanto mordia. Sanho estava ainda em choque, mas Teosal diz que ele deveria ajudar na luta. E olhando para o alien, ele não sabia o que poderia fazer de útil. E o grandão sacode Teosal para lá e para cá. Mas Sanho decide finalmente tomar uma atitude. Tomando sua caneta, ele apenas salta e crava ela no olho do grandalhão. Essa é a brecha perfeita que eles usam para fugir. A ruiva percebe que eles estavam fugindo e então decide usar mais do seu poder. Uma granada explosiva vai em direção ao garoto. Teosal não evitou de ser alvejado e caiu com uma estalactite nas costas. Nessa situação, ela realmente achou que ia morrer. Sanho, com medo, apenas continuou fugindo, pedindo desculpas. Teosal lembrou do desejo que pediu para aquela alienígena. Pediu para morrer, mas ela poupou sua vida, mesmo depois de ter aniquilado todos que ele amava. Mas era porque nos olhos dela, ela viu uma luz especial e disse, uma criança amada pelas estrelas. E então batizou ela de Shah-Sol e disse que ele não deveria morrer. E disse também para valorizar a vida que ele tem. No presente, Teosal estava como que desmaiada. A ruiva apenas vê que ela estava morta e dá as costas. Mas ela se esqueceu do poder do protagonismo e Teosal se levantou. Ela só ouviu a voz. Desculpe, mas eu me recuso a morrer. Eu não sou assim. Ela não olhou para trás quando a amada pelas estrelas conjurou um buraco negro. Christopher Nolan ficaria satisfeito com essa moleca. Como você acha que eu sobrevivi? Teosal disse. Diante do buraco negro, eles se encaram. O ferimento dela já estava sarando. E espantada, a ruiva diz, o que é isso? Mas o buraco negro desapareceu. Foi apenas uma visão. Teosal então percebe que esse era um dos poderes de seu irmão morto, Reosal. Ela olhou para as estrelas e viu que o céu estava limpo, mas mesmo assim, ela conseguiu vê-las. No passado, nem sua mãe adotiva gostava dela. E quando a noite chega, ela gostava de ir para a varanda e ver as estrelas. E as constelações pareciam que queriam dizer alguma coisa. E elas diziam que em algum canto, naquele grande universo, provavelmente havia alguém como ela.
Talvez por isso a garota se sentisse tão infeliz numa família adotada, vendo que cada vez mais não tinha uma família. O desenho que seu irmão deu à sua mãe era deles 4, mas a mãe rasgou a foto de Teosal. Mas ela sabia que era como as constelações, e quando ela chorava, seus olhinhos brilhavam como uma estrela. Por lembrar dessas coisas, ela disse que estava começando a se sentir um pouco triste. Em sua frente, a ruiva disse que estava sentindo que ia ser sugada por algo. A visão do buraco negro tinha desaparecido, por isso ela se preparou para atacar. E foi quando Teosal estendeu 2 dedos para ela e disse: "Você que falou que ia me matar, né?" E nesse momento, um poder de sucção atraiu a ruiva. Ela foi atraída para Teosal, pois bem ali em sua mão estava o buraco negro. Bem ali, na mão dela. E quando ela chegou perto o suficiente, Teosal não perdoou e lhe deu um soco cósmico. Um poderoso golpe. E agora, mais nitidamente, vemos o buraco negro em sua mão. Ela não pensa 2 vezes antes de atacar sua adversária. Um golpe massivo e tudo ao redor fica branco como a luz de uma estrela. Teosal gastou muita energia fazendo isso, tanto que ficou cansada. E agora podemos ver mais de perto o estrago feito. No meio dos escombros, a ruiva dizia que uma jovem assim não podia portar aquele poder. Era impossível. E ela perguntou: "Como você pode usar tamanho poder?" E Teosal respondeu: "Nunca ouviu falar de pessoas que escondem sua verdadeira força?" E disse que quando se mexia com uma pessoa dessas, você estava ferrado, que nem ela estava naquele momento. Ela disse à garota que a situação dela era meio óbvia para todos os humanos. Quando a garota estava sendo agredida naquela hora, a ruiva disse que ela e o amigo aproveitaram para aniquilar todas as pessoas do bairro, e quem saltou para atacar Teosal pelas costas dessa vez foi o cara. E atacou Teosal sem se importar se iria viver. Próximo dali, uma equipe especial estava à posta. O loirinho diz ao colega que eles haviam chegado no local marcado, e que a situação estava mais complicada do que eles achavam. A nave deles sobrevoava o bairro em chamas. Na parte de baixo, as forças policiais lutavam contra o avanço dos alienígenas Kudum. Realmente eles estavam entre nós esse tempo todo, e as balas não faziam efeito neles. Do alto da nave, um dos agentes vê que se eles não interferissem, a cidade iria colapsar. Mas Menta, o mascarado, diz: "Eu vou primeiro." Ele disse que o Quasar que havia desaparecido retornou. Só que Maçã, o loirinho, não estava acreditando muito e disse: "Como assim o Capitão Quasar retornou? Ele morreu." Mas Menta retrucou: "Não está sentindo? Alguém usou o buraco negro, pode acreditar." Menta disse que apenas General Quasar poderia portar tal poder. Menta disse que ia na frente e depois Maçã fosse atrás deles. E saltou da nave parecendo que era do Esquadrão Suicida. Ele tinha que se apressar, pois no meio da batalha, uma menininha estava sofrendo com o calor das chamas. Um homem então surgiu para amparar a pobrezinha. Ele diz para ela o seguir. Ele deu um sorriso para tranquilizar a garotinha, mas o efeito foi o contrário, pois em seu braço, o sangue rosa, que era a marca dos alienígenas Kudum, escorria. E o pervertido se virou, mostrando sua verdadeira face. E então decidiu finalizar a infortunada garotinha. Mas não antes de ele ser finalizado pelo mascarado Capitão Menta, que chegou com tudo. Essa entrada triunfal atraiu a atenção dos demais Kudum ao redor. E quando Menta menos se deu conta, uma galera estava em sua frente, doidos para fazerem a festa. Mas ele disse: "Tão olhando o quê? Querem um pisão na cabeça também?" Um Kudum foi mais ousado e foi o primeiro a atacar. E junto a vários outros, também foi o primeiro a ser aniquilado. Menta os atacou rápido, mostrando que ele era de fato uma pessoa bem fria. Comenta aí embaixo quem entendeu a piada. Foi um ataque rápido e fatal, não sobrou nada. A menininha não sabia se ficava com medo ou grata. E após isso, Menta mandou uma mensagem para sua equipe: "Vamos lá, hora de achar nossa líder do Projeto Marte. A única pessoa que podia encerrar essa guerra e salvar a humanidade." Todos sabemos que Menta estava falando de Teosal, mas ela não sabia. E aqui na sua própria batalha, Teosal levou um soco tão poderoso que nem sei dizer que parte do corpo dela quebrou. Seria mais fácil dizer o que não quebrou. Diante da garota toda cheia de estacas, a ruiva provoca: "Cansada? Cadê todo aquele poder?" Foi fácil pro cara tirar aquela onda com Teosal. Tanto que a ruiva disse para ele não baixar a guarda. Quando ele foi tocar o corpo da garota, Teosal segurou sua mão e disse: "Eu te falei que eu jamais morreria." Mas mesmo assim, o cara a socou. A ruiva disse que quando ele acabasse de se divertir, levasse a garota. E ela se foi, deixando o cara espancando Teosal. Só que bem ali do lado, Sanyo assistia tudo. Do nada, uma pedra veio em direção ao alienígena, que a segurou sem problema algum. "E quem é agora?" ele perguntou. E também do nada, Sanyo apareceu tentando cortar o alien com um estilete. "Você de novo?" o cara disse. E Sanyo viu que não era fácil derrotar este bruto com apenas um estilete. Mas foi a brecha para ele poder gritar para Teosal: "Ataque!" E foi aí que a garota conjurou seu buraco negro. Sem conversinha, o cara começou a ser atraído pela gravidade esmagadora do buraco negro. Sanyo então chamou Teosal para fugirem.
E escondidos em um beco, Sanyo disse que era melhor eles ligarem para a polícia. Teuzao apenas disse que perdeu sua mãe, dizendo que a polícia não viria, e quis saber por que Sanyo tinha se incomodado em voltar. Ele só disse que isso havia incomodado, e a garota sorriu com doçura. Sanyo disse, você não é uma garota qualquer, não é? E Teuzao só disse que não sabia. Sanyo então sugeriu que eles corressem, mas Teuzao disse que isso estava fora de cogitação. Isso porque o estado dela não era dos melhores. Ela cuspiu sangue, parecendo que estava esmagada por dentro. Ela disse que tudo agora ia se complicar mais porque Sanyo havia voltado, o que o deixou intrigado demais. Mas para Teuzao, Sanyo deveria tê-la deixado para trás. Ela disse, peraí, será que você é como eu? Um cara bonitão que nem você? E a pancada que ela levou na cabeça não foi fraca. E Sanyo disse, deixe de falar besteira, vamos sobreviver juntos. E diz que seres humanos são assim, unem forças. Teuzao acha a ideia um tanto duvidosa, apenas pelo seu sorrisinho. Mas Sanyo não vê sentido nisso e pergunta por que ela tenta sobreviver sozinha. Mas achou melhor encerrar a discussão, pois estavam perdendo tempo demais. E sim, perderam tempo demais. O cara voltou, apareceu do nada. Ele usou sua habilidade do braço direto celestial. Teuzao foi pega em cheio, sem dó nem piedade. Enquanto estava tonta, as lembranças vieram. Seu irmãozinho se indo era a coisa mais dolorosa. Por isso ela se perguntava se aquilo foi tudo pra nada. E estava para levar mais um golpe do cara alienígena. Mas então, foi salva na hora do gongo. Ao olhar pro lado, vemos a ruiva. Mas não foi ela. Foi ele mesmo, senhoras e senhores. O incrível Capitão Menta. Que é que tá pegando aqui? Ele diz. Olhando pra garota deprimente, ele diz. Você não é Quasar, garota. E Teuzao diz, você é um amigo? Bem, todos sabemos que sim. Ele se aproxima de Teuzao, a pobre quase desmaiando. Mas mesmo assim, Menta pergunta, o que você é? Ele se abaixa, pega em seu rosto, dá uma olhada. E então ele diz, ei, eu tô falando com você, menina. Mas Teuzao já tinha apanhado tanto que tinha esquecido até o nome. Mas Menta pergunta de novo, era você que estava usando o poder do buraco negro? Teuzao então apenas diz, por que você olha pra mim e me vê como Quasar? A moleca pergunta em seguida se Menta tinha ido ali pra matar ela. O capitão apenas sorri e diz que depois eles conversavam melhor e se tornavam amigos. Ele diz pra Teuzao não usar aquele poder outra vez, pois aquele poder celestial só podia ser usado por quem foi escolhido por um corpo celestial. E se a energia do usuário acabasse, ela acabava morrendo. Teuzao ficou confusa, mas não podia culpá-la. Era muita informação para absorver. O cara se aproximou deles. Menta apenas ficou olhando, sem muito o que dizer. O alien disse que seu corpo estava destruído por dentro, e vendo que as coisas iam complicar, Menta entrega Teuzao para Sanyo de maneira bem cuidadosa. O cara então diz que a raça dele podia sentir o poder dos outros, e que a força de Menta estava em nível raro, e por isso atacou. Menta bloqueou perfeitamente com sua espaldeira, e o cara perguntou, por que proteger humanos? Mas Menta apenas o revidou e chutou para longe. O cara ainda disse, nosso povo se divertiu, você ainda tá procurando por ela, Menta? E disse que Teuzao era um Quasar e que Capitã havia morrido junto ao seu legado. Ele disse que em outros mundos, uma existência residente iria destruir a Terra junto a seu chefe. Então o cara diz, hora de usar o máximo do meu poder. Ele então passa para o estágio 2. Sanyo começa a tossir como se houvesse fumaça ali. Então é aí que Teuzao percebe que, na verdade, o cara estava trazendo a atmosfera de seu planeta consigo. Uma atmosfera tóxica. Mas Menta não se assusta. Ainda olhando para as estrelas, ele ficou. E o alienígena preparou seu ataque mais extremo. Foi com um tiro de canhão de plasma que a rajada foi em direção a Menta. O capitão não se abalou, mas mostrou que ele também tinha poder celestial. Com precisão, ele desviou do canhão e, como um raio, literalmente atravessou o cara. Apenas isso. Os pedaços do alienígena choveram, e na frente de Teuzao também, que viu tudo. O capitão se virou e disse, é tudo o que você tem? Agora, bem estranhamente, Teuzao estava no meio do escuro. Onde estou? Ela se pergunta. A sala estava cheia de corpos, e ela escutou uma voz. Meu amor, mais uma vez, sem falhar, você sobreviveu. E como no piscar de olhos, ela despertou. Estava no hospital. E ao seu lado, um ruivo que assim que viu que ela estava bem, saltou de alegria. Batendo no peito, ele diz, eu sou Saroki Alpharets, um guerreiro de Marte. Prazer, minha dama. Ele diz que ela foi nocauteada, e que ela estava em uma das bases da unidade combatente de Marte, em um colossal navio de guerra flutuante, que nem o dos Vingadores. Saroki diz pra ela ficar de boa, que ele ia relatar ao capitão que ela estava bem. E daí ela se lembra exatamente da figura taciturna de Menta. Saroki saiu divertidamente. E atrás da garota, bem ali, tá vendo? Estava essa coisinha que não sabemos o nome ainda, e tomara que logo saibamos. Na academia, Menta observa atentamente os dados da garota, que tinha 17 anos, só pra constar. Maçã Dourada estava treinando ao seu lado, enquanto Menta estudava. Nesse momento, Saroki surge, dizendo que a garota havia acordado. Ela veio se arrastando, dizendo que estava bem com esse avatarzinho. Ela dizia,
essa velhota está tentando me matar. O Avatar ficou desconcertado e disse: sou o chefe do corpo de médicos, sua maluca. O nome dessa coisinha roxa era Babá Alcepina. Quem achou esse mascote legal, diz aí nos comentários. Mas o que importa é que depois disso, eles estavam explicando a Teosal que eles estavam na Área 51, muito tempo atrás. Mas rolou uma guerra civil com a raça alienígena Kutum. Eles eram marcianos rebeldes e atacaram sua própria comandante, Quasar, essa mulher, que era o comandante dos marcianos, porque eles não aceitaram a convivência mútua com os humanos. E o causador dessa revolta foi Lilith, o líder do 3º Esquadrão Combatente de Marte. Lilith foi derrotada pelo poder de um buraco negro, mas escapou e tinha sobrevivido. A organização que ela liderava era os Saran. Os mesmos que atacaram ela eram parte da organização. Teosal então diz que já tinha contado tudo o que sabia. E disse que quando conheceu Quasar, ela veio para a Coreia do Sul e não sabia que poder era esse. Tudo o que ela pede a eles é: me deixem em paz. E Menta carinhosamente diz: não. No campo de batalha, nada mais havia lá. A ruiva estava diante da poça de sangue que uma vez foi seu colega alienígena. Ainda catatônica, ela disse que nunca imaginava que Menta iria aparecer daquele jeito. Mas então, uma criatura feia e esquisita que nem o diabo aparece atrás dela. E adivinhem, era a chefe dela. A ruiva disse: você sabia que Teosal controlava o buraco negro. Mas o chefe disse que não havia nada o que discutir, porque via hesitação nos olhos da ruiva. E então, cruelmente, lançou-lhe um olhar sinistro. E instantaneamente a ruiva caiu dura no chão. Enquanto a ave deixava aquele lugar, a vida deixava o corpo de ruiva, que pagou caro pela sua falha. Ela disse para si mesma enquanto se lembrava dos olhos de Teosal: ah, aqueles olhos, eu deveria ter confiado. E morreu. No navio de guerra, os membros deixaram Menta e Teosal a sós. E estava na hora daquele papo cabeça. A garota só pediu para que deixassem ela em paz. Mas Menta foi direto ao assunto, sem firula. Eu preciso entender você, menina. Foi o que ele disse e ela se calou. E ele ainda disse mais: vamos, me ataque. Ele pediu para ela usar o poder do buraco negro. Ele disse que se ela colapsasse, a babá iria cuidar dela. E como Teosal não respondeu ao ataque, Menta atacou. Ele disse: vamos dizer que é só uma avaliação de poder. Ele continuou atacando e ela desviando, mas enfim acertou um golpe que a jogou para trás. Menta não deu trégua e continuou suas investidas. Uma bicuda na cara jogou ela violentamente contra a parede. O que diabos você tá fazendo, menina? Use seus poderes, Menta disse. Mas então ela se ergueu e disse: não vou receber recompensa por bater em você. Por que eu deveria lutar? Menta apenas mandou essa: bem, você disse que queria ser minha amiga. E ela olhou para ele mais impressionada que emocionada. Menta disse: me ataque, amiga. Com seu sorriso estranhamente cativante, Teosal disse: de boa, simbora então. Ela conjurou o buraco negro em sua palma. Em um piscar de olhos, ela atacou o capitão. E mais rápido que um piscar de olhos, ele desviou. Ele acertou no pescoço e mandou ela usar a cabeça. Por pouco, Teosal conseguiu escapar, mas começou a tossir. Isso preocupou Menta, que se perguntou se tinha batido muito forte. Mas não era nada disso. Na verdade, usar o buraco negro num corpo humano era muito mais arriscado. Mas nem por isso a nossa prota, com esses lindos olhos, se rendeu. Ela atacou de novo, e dessa vez, Menta foi lá e deu 2 na cabeça dela. E o que mais deixava ele intrigado era o porquê Quasar tinha escolhido logo ela, uma ser humano tão fraquinha que mal se aguentava de pé. Então, Teosal disse: Quasar disse que meus olhos faiscavam. Ela disse que, quando era pequena, orou todas as noites por um amigo, olhando para aquele lugar de onde seus olhos haviam vindo. E disse por fim: não posso perder a chance de ser sua amiga. Então, que tal esse presentinho grandão aqui? Ela disse isso enquanto em sua mão, o buraco negro ficava do tamanho de um globo. E temendo isso, ou não, Menta disse: tá bom, já chega. Mas a garota não deu ouvidos. Ela atacou mesmo assim. No entanto, ela não contava com o horizonte de eventos do buraco negro e começou a ser relativizada pela gravidade. Porém, Menta foi mais rápido e não permitiu que a gravidade se apossasse do corpo da garota. Ele a tomou pelos braços e olhou fundo em seus olhos. Ele disse: agora eu entendo. Nos olhos de Teosal, ele via o mesmo brilho que um dia ele viu nos olhos de Quasar. Ele se pôs de pé e então perguntou: criança, você está mesmo do lado dos humanos? Só para contextualizar, Quasar, no passado, escolheu Teosal para carregar sua vontade adiante. Ela acreditava que Teosal tinha algo de especial. Ela recebeu no poder do buraco negro. E por isso os olhos da garota ficaram assim, como as estrelas. De volta à história, a resposta de Teosal foi bem mais simples do que Menta podia imaginar. Ela disse: eu não penso grande assim. Tudo o que eu quero é apenas um amigo. Menta observou bem e disse que ela não mais precisava atacar ele, mas que ao invés, ela se preparasse porque carregava um grande poder que poderia abalar o mundo. Ele deixou claro que esse poder era sua responsabilidade. E ele ainda disse mais: se você é quem Quasar realmente achou que você era, então me ajude, criança, e proteja este mundo. Junte-se a nós. Foi o que ele disse antes de lhe estender a mão.
Em outra localização, bem longe dali, ou não, estava o inimigo de vez, que estava jurando que ia devorar a criança e obter seu poder. Seus cabelos eram de prata, sua pele fria e sua aura noturna, assim como seu nome, Lilith Polaris, a traidora. No navio de guerra, Teuzal percebeu um moletom com a marca do time. Esse moletom agora era dela. Com orgulho, ela disse: Menta é meu amigo. Ela recebeu uma missão de treinamento, atingir a parede com essa bola de demolição. Ela então começou querendo usar a gravidade para fazer isso, mas Sarok disse que não era assim que se fazia. Daí ele mandou ela chegar para lá, que ele ia mostrar como se fazia. Ele moveu sua mão. Seus olhos brilharam e, como mágica, ele moveu a bola com um solavanco. A destruição foi tremenda. Quanta força, hein? Teuzal viu que parecia bem de boa, era só puxar e jogar. Mas Sarok disse que era mais do que isso. Era dominar a técnica da atração. Isso gastava bem menos mana, que era seu poder celestial. Era o princípio das estrelas. O que fez Teuzal se lembrar de seu passado com seu irmão Reuzal. Eles estudavam astronomia e viam que poeira cósmica das estrelas podiam se unir e emitir luz. No treinamento, então, Teuzal se concentrou e começou a atrair a massa para si. Sarok ficou radiante de alegria quando viu que a bola estava realmente se movendo. Menta surgiu logo em seguida, querendo saber como estavam indo os avanços. Ele veio dizer que eles estavam voltando para a Coreia. Caso não se lembrem, galera, eles estavam na Área 51, em Nevada, Estados Unidos, tá bom? Menta disse que Saran, aquela organização lá, e estava procurando por ela. Então eles iam atacar primeiro. Na Coreia, a coisa estava feia. Morreram 520 pessoas naquele dia. O governo fez o blá 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 de sempre, dizendo que iam lidar com a situação, e sem contar com mais de 100 desaparecidos. E no meio disso tudo, Sanyo perdeu seu amigo. À noite, ele estava na rua, desolado. Perdeu várias pessoas que considerava muito. Pensou em todos os que viu naquela noite, inclusive Teuzal. E do outro lado da rua, ele viu que a distopia ainda continuava. Isso lhe paralisou. Paralisaria qualquer um. A mulher com sangue nas mãos se aproximou e disse: Ei, garotão, tem algo em você que eu quero. E ela disse: A chefe Lilith quer saber onde está Teuzal. Pra ontem, me ajuda, tá? Ela sabia que ele era o único que havia sobrevivido do desastre da escola. Sem pensar duas vezes, ele disse que diria, mas queria uma garantia. E a mulher foi bem gentil. Ela disse assim: Vou arrancar seus dedos um por um se você não me contar. Que tal essa garantia? Mas, sóbrio ou não, Sanyo disse: Se você quiser desperdiçar sua energia, vá em frente. Eu não vou dizer uma só palavra. E então, ela quebrou-lhe um dedo. Só um. Ele gemeu e então se debruçou sobre ela. E bum! Uma rajada de chama atravessou a cabeça da mulher. Mulher, alien, sei lá que porra é essa. Assustado, Sanyo caiu, mas a voz foi familiar. Há quanto tempo, Sanyo? Foi o que ele ouviu quando, em sua frente, a ruiva estava, bela e mortal. Ela perguntou: E aí, se lembrou onde Teuzal está? Sim, gente, clickbait. A ruiva gostosa tá viva. E se Deus quiser, ela tá do nosso lado, né não? Seguindo, ela disse que não ia machucar ele. Ela disse que estava curiosa. Ela só queria saber se ele estava disposto a ajudá-la. Sanyo olhou um pouquinho e perguntou o que havia acontecido com ela. E ela se lembrou. Num hospital, ela foi salva por um humano e disse que tinha algo para falar com ela. Bem, até agora o que sabemos foi isso. E então, ela chamou Sanyo para acompanhá-la até Shedelsari. Sanyo não acreditou que ela estava indo para lá, e ela disse que era melhor ele ir. Ou isso ou ficar para morrer. E então ele seguiu a ruiva. Esse cara é sábio demais. Numa conveniência, Sarok estava com um Teuzal comendo sanguinho. Ele achou uma delícia. Sarok disse que no planeta natal dele, peixe era apenas um sonho. Ele também disse que Menta estava cuidando de outros assuntos. Ele estava determinado a encontrar a Capitã Quasar. E como vocês podem ver, eles eram bem próximos. Podiam colocar pelo menos um beijinho, né? Um beijinho alien. E eu não quero ninguém comentando que isso aí é fetiche não, hein? E em seguida, Sarok diz: o capitão e Quasar eram bem íntimos. Porém, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele sente um poder de atração vindo de algum lugar dali. Era a organização Saran. Lá fora, essa alienígena mascarada, Melra, estava caçando. Um guarda já tinha rodado. Ela disse: os seres humanos têm um rosto muito detalhado, por isso são feios. Eita mulher atrevida! Mas ela jurava que em Teuzal tinha algo de especial e ficou com esse discursinho falando sozinha que nem uma esquizofrênica. Só que do nada, alguém chegou atrás de si. Era ela mesmo, Teuzal. Ela chegou perguntando: você é uma Saran? A alien apenas se teleportou em sua frente e disse: onde é que tá Shedelsari? Minha chefe quer algo com essa pessoa. Teuzal respondeu: talvez sua chefe queira essa pessoa porque ela é bem bonita. Mas a Verdona disse: não há ninguém mais bonito que os alienígenas. Digam onde está a garota. E então formou uma barreira de luz sólida. Mas Teuzal apenas continuou provocando e disse que era bem fofinha. E disse que a pessoa que Melra estava procurando era ela. E a alien ficou intrigada porque não achava Teuzal tão linda quanto tinham dito que ela era. Mas Teuzal disse: pois é, sou eu, linda não sou? E a fofinha continuou fazendo graça.
e isso deixou Melra com sangue quente, a qual atacou sem nem pensar duas vezes. Mas a escolhida então decidiu usar sua habilidade de atração. Ela conseguiu concentrar na medida certa e viu o ponto de vinculação na inimiga. Melra foi atraída pela força gravitacional. Teosal já estava preparando o buraco negro para o abate. E a pancada foi em cheio. Melra colidiu contra a parede. E não foi isso o suficiente. Ela disse, nada mal, sua moleca feiona. Com sua habilidade, ela criou inúmeros estilhaços de luz sólida. Ela era Melra do planeta dos espelhos. Definitivamente vou te matar, ela disse, e Teosal estava para ser alvejada pela chuva de cristais. Mas foi bem a tempo que a cavalaria chegou. Sarok salvou a garota da morte. Melra sugeriu que ele era o guarda-costas de Teosal, mas Sarok a corrigiu dizendo que na verdade eles eram seus amigos. Mas Melra resolve jogar verde, não ironicamente, e diz que eles não eram seus amigos nem nada. Apenas queriam controlar ela, já que ela possuía o poder do buraco negro, e nem Quasar no passado foi uma aliada deles e sim usada como uma arma. E para completar, ela diz que chefe Lilith até ofereceu uma promoção para quem levasse a garota viva. E então atacou ferozmente Sarok. Ele defendeu e disse a Teosal para não se preocupar com isso. Ele atacou com a lança de fogo, mas o escudo de Melra aparou o filete. Ele confrontou Melra e perguntou se ela era da família Alpharatz. Mas ela continuou atacando e envolveu Teosal por uma barreira de espelhos. A alienígena malvada então desviou um ataque de Sarok, que atingiu os espelhos e explodiu em Teosal. Do outro lado da cidade, Sanyo vinha acompanhado da Ruiva. Ela explica que os marcianos queriam Teosal para parar Lilith, mas não entendendo, Sanyo diz que não entendia por que as pessoas estavam morrendo. Seus amigos morrem sem terem nada a ver com isso tudo. Mas a Ruiva diz que eles foram sacrifícios. Sanyo se comoveu, dizendo que agradecia a ela pela ajuda, mas que isso era perturbador, já que ela era do mesmo grupo que matou seus camaradas. Ele disse, não confio em você. Não tenho nada a dizer, foi o que a Ruiva disse, e acrescentou, olha, eu tenho ciência das minhas responsabilidades, minhas crenças mudaram. Ela disse que o preço daquelas vidas foi pequeno, mas que iria pagar isso com um braço que perdeu. E antes que pudessem falar mais, eles ouviram um barulho feroz e correram. Os mais atentos já sabem que o couro estava comendo do outro lado do bairro. Sarok não conseguia encostar em Melra. Ela era evasiva demais, por isso ele preparou mais chamas lancinantes. Quando eles estavam para atacar, um clarão fendeu no meio da avenida e uma voz mandou ele esperar. Era a Ruiva, a quem ele chamou de Agnes Alpharatz. Sim, ela tem nome, gente. Já Sanyo foi ver como Teosal estava, e quando se aproximou de uma pilha de entulho, ele viu quem estava enterrado lá. Quando ele afastou as pedras, surpresa, Teosal estava sorrindo como sempre, e ela disse, e aí, Sanyo? Bem pertinho assim de mim, tá gostando? E ele disse, é claro que não, tá maluca é? Mas enfim, no meio da avenida, Melra observava a postura deles. Detalhe para Teosal que não estava nem um pouco machucada. Ela tomou a frente e disse que já havia pensado nas palavras de sua inimiga. Que se ela herdou de fato a vontade de Quasar, os marcianos são de fato seus amigos. E vendo que a garota não estava confusa, Melra apenas observou. Agnes mandou Sanyo ir para trás. A intenção era recuar, mas Melra não ia deixar eles se safarem tão fácil. A Alien então conjurou as forças de seu poder mais interno, apenas para dar de cara com Teosal brandindo um buraco negro bem na sua frente. Ela disse, eu nunca tive um amigo em toda a minha vida, e não é você que vai me impedir de ter um. Então, quando estava para ser sugada pelo horizonte de eventos, Melra reuniu um estilhaço de espelho em sua mão e atacou Teosal. A malvada disse, que diferença há em um poder celestial e em um mísero buraco negro? Humanos ainda são humanos e inferiores. Humanos são feios e alienígenas bonitos. Mas Teosal se aproximou dela e disse, como assim? Não somos iguais? E Melra se afastou, praguejando. Sai de perto de mim, sua coisa feia. Você é feia, horrível. E disse que iria matar a garota. Quando ela prepara um ataque, Savok vê que tem que agir rápido e chama Agnes para ajudar. Mas ela diz que ele seria pego se tentasse. Melra acumula seu poder celestial, enquanto Teosal reúne seu poder de buraco negro. A alienígena pragueja contra a garota. Então, o ataque da vilã se manifesta, um concentrado de energia que é como uma lâmina de espada. Teosal estende sua mão e deixa que a gravidade do buraco negro faça seu trabalho. E bum, tudo é sugado pra dentro num piscar de olhos. Os mesmos olhos brilhantes e assustadores que Teosal olhava pra Melra e dizia, eu não sou inferior, não sou feia, sou igual a você. E bam, a garota escolhida acerta um soco devastador na sua adversária. E isso foi a conclusão dessa batalha. Sanyo vai em seguida ver como sua amiga estava, incapacitada no chão. Melra diz, moleca, você tem aqueles olhos, olhos que são amados pelas estrelas. E disse que esses mesmos olhos iam acabar levando ela à ruína. Chamando a garota de feia, foi como Melra foi aos poucos apagando e vendo algo peculiar em cima de um prédio. Valentine, essa sniper que estava relatando tudo ao QG.
Em algum lugar no deserto do norte da África, Menta estava com os 2 aliens abatidos. Ele conversava com Valentine. Ela disse, você me enviou também só por segurança. Está preocupado com a garota, né? E Menta disse, preocupado, vai sonhando. Ele jogou o corpo do alien na parede. O Verdão disse, Menta, seu traidor da própria raça, protegendo humanos. Mas Menta retrucou e disse, traidor? O plano é encontrar um planeta onde humanos e marcianos possam coexistir. Esse é o Projeto Marte. O Verdão disse que Quasar já estava morta. Massa Dourada, que estava mais atrás, não gostou da afirmação. Menta relembra que 3 anos antes, depois da batalha na Área 51, a Capitã Quasar tinha desaparecido sem deixar rastros. Mas o que se sabe é que a última pessoa que ela viu foi a safada da Lilith. Se tinha alguém que sabia onde Quasar estava, era Lilith dos cabelos de prata. Por isso, Menta pressiona o seu réu. Mas o Verdão diz que era tarde. Logo logo, a organização Saran iria capturar a garota Teosal e Lilith ia dominar os oceanos da Terra. Esse era o Projeto Marte original. Depois de dizer isso, Menta transformou aquela pedra em seu túmulo. Massa Dourada então disse que era melhor voltar, reagrupar. Na Coreia, a polícia já havia chegado e nossos aventureiros iam embora. Estavam no meio da guerra. Teosal perguntou a Agnes por que ela havia voltado. Ele sugeriu que ela queria ser sua amiga, mas Sarok disse que não era bem assim. Ela era irmã dele, mas havia tentado matar Teosal. Agnes lembrou do que aconteceu no hospital. O médico havia dito que em toda sua teimosia, tinha salvado a vida dela depois de a ter visto morrendo. O médico alimentou esperanças que ela fosse como eles, mas Agnes disse que ele não achasse que ela era boazinha. Mas a menininha gritou e contou como Menta salvou-lhe a vida. E com isso, a pequena aprendeu que o mais importante é o amor ao próximo. Por isso, com essa doçura, a menininha mostrou seu cuidado com Agnes, mesmo ela sendo alienígena. E foi aí que a ruiva percebeu que de fato é um coração disposto, e viu isso no sorriso de uma criança. E de volta ao presente, foi naqueles olhos brilhantes daquela garotinha que ela enxergou os mesmos olhos de Teosal, e disse, se nós nos machucamos um ao outro, é porque não nos conhecemos bem, e eu quero aprender mais sobre você, Chá Teosal. A garota escolhida sorriu, parecia uma boa proposta. Valentine apareceu dizendo a Sanyo que o grupo marciano ia fornecer segurança para ele. Podia ficar despreocupado. Ele quis saber se Teosal ficaria com eles, e Valentine disse que sim. Ela era uma membra dos marcianos. Teosal ficou satisfeita, sempre sorridente. Sanyo ficou emocionado. Agarrou ela pela gola e lhe deu uma dura. Como assim você é uma membra deles? Ele disse com indignação. Ele disse que ela seria usada por eles. E mesmo assim, a escolhida disse, meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Preciso de amigos. Foi doloroso para Sonho ouvir a palavra amigos, e disse que não ia permitir que ela ficasse ali, com pessoas perigosas, e decidiu que todo homem sensato apaixonado faria. Eu vou com você nessa, e pediu para se juntar aos marcianos. Valentine pensou e disse que era bom agir com essa confiança, mas ela simplesmente apontou um canhão para a cara do coitado e disse, você tá passando dos limites, docinho. Sanyo e todos ali ficaram apreensivos, mas Sanyo foi mais esperto e usou o sistema a seu favor. Ele disse, se você me matar aqui, um civil, dê a Deus a paz. Seria o início dos novos conflitos. E isso calou a boca de Valentine e fez ela baixar a pistola. Ela pegou o ombro dele e disse, tô brincando, é claro que um amigo que nem você é bem-vindo. Ela disse que ele tinha passado por umas poucas ao lado de Teosal, então o rolê dele era merecido, e disse, meu nome é Valentine88, bem-vindos aos marcianos. Alguns dias depois, os noticiários estavam anunciando as ações da Força Espacial para manter a paz. Alguns estavam olhando essas ações com bons olhos, já outros diziam que não sabiam quando eles atacariam de novo. Agnes chega para Sanyo, que assistia às notícias, sabendo que a organização Saran estava caçando Teosal ainda. E a garota escolhida pelas estrelas estava em treinamento rigoroso. Menta treinava ela sem dó nem piedade. Golpeou pra cá, golpeou pra lá, e quando ela menos percebeu, ele estava acima de sua cabeça. E golpeou mais, e ainda disse, tá trabalhando de ASG pra ficar limpando o chão agora, é? Vamos, moleca, de pé. E mesmo quebrada, Teosal sorria. Aprendamos com ela. Ela disse, dá um tempo, mano. E Menta respondeu, e se eu não quiser? Teosal fez piadinha, então foi pra porrada. Ficou um pouco quebrada, mas só um pouquinho, olha o tamanho desse beiço. Mas é assim mesmo, sangue, suor e Menta. Algum tempo depois, eles estavam reunidos. Menta diz que ela tinha que melhorar muito. Dava até vergonha de olhar pra ela nesse estado fraco. Teosal viu que o capitão estava em um nível totalmente diferente dos outros. Para animar a garota, Soraki disse que ela havia durado 10 segundos a mais no treino. Isso é impressionante contra nosso capitão, o Ruivo disse. Babá disse que ela deveria se esforçar menos e está feliz de ter ido com eles. Isso gera uma baita de uma vitória. Com essa amistosidade, a garota sentiu-se aquecida, um sentimento há muito esquecido. Ela sentia o peso da vontade de Quasar sobre seus ombros. Ela disse, se eu trabalhar duro, eu posso ser que nem Quasar um dia, né? Sarok achou a atitude animal.
e a babá jurou lutar ao lado dela, até o fim. Teuzal ganhava mais confiança, enquanto Menta apenas escutava. Ele pareceu não gostar. Seu punho bateu tão forte que rachou a parede. Foi como mandá-la calar a boca sem ter ordenado isso. Ela olhou com os olhos tenazes e disse: "Eu te disse para levar a vontade de Quasar adiante, não que deveria substituir ela." E disse mais enquanto lhe olhava com esses olhos profundos e carnais: "Foque em ficar forte, moleca, apenas isso." Até mesmo a babá ficou surpresa com a atitude, e então ele saiu. Maçã Dourada vê que seu capitão estava mais sensível ultimamente do que o normal. Desde que a Capitã Quasar desapareceu, parecia até que eles eram uns vilões. Teuzal então pergunta o porquê ele era daquele jeito. Maçã diz que Menta era aquele que mais estava sofrendo ali, pois as chances de Quasar estar vivo eram baixíssimas. Por 3 anos, Menta procurou a Capitã Quasar, mas a única coisa que ele encontrou foi Teuzal e nada mais. Mas a cabeça de Menta só pensava em pegar uma pessoa, Lilith. Na base Saran, Lilith estava avaliando algumas flores no canteiro. Mais atrás, uma mulher de cabelo roxo, pedindo para vê-la imediatamente. Mas ela é barrada por esse cara encapuzado. Seu nome era Abyss, o executivo. Mas a mulher nem se importa com os avisos e passa mesmo assim. Seu nome era Lasanha. Belo nome. Bem tímida ou desconcertada, ela diz: "Eu trabalhei no remédio que você tinha pedido." Lilith demonstrou que quase não estava se lembrando disso. Mas Lasanha disse: "É, o remédio. Eu disse que eu poderia me tornar uma Kudum se conseguisse. E eu consegui." Mas aí Lilith disse: "Lasanha, você entrou correndo e esmagou as pétalas das flores." Lasanha disse que ia falar com seu pai e conseguir novas flores. Mas Lilith não quis nem saber. Sua aura cresceu e, sem piscar, ela cortou o pescoço da garota. Mesmo assim, ela não morreu instantaneamente. Lilith disse que as habilidades dela estavam melhorando, mas que ainda era uma humana. Ele só a tratava bem porque ela era filha de um poderoso militar na Terra. Lilith então chamou Abyss e disse que Teuzal estava ficando cada vez mais forte. Abyss disse: "Menta ainda está procurando Quasar e destruiu outra base nossa." Lilith disse que ia lidar com Menta por ela mesma e ainda falou: "A ferida que Menta me fez há 3 anos ainda não sarou." Então se perguntou o que deveria fazer. A fraqueza de Menta sempre foi Quasar, tanto que em nome dela, ele amava os humanos e acolheu Teuzal. Por isso, era hora de agir. E Lilith manda Abyss se preparar. Ele iria para a Coreia e então tomaria Teuzal de lá. Esse era o plano. Se alguém queria saber do relacionamento entre Menta e Quasar, lá vai. Deitada numa cama de enfermaria, Quasar pergunta: "Por que você está tão dedicado a mim?" Sem saber o que fazer, Menta apenas ajeita seus soros enquanto ela sugere que era porque era uma poderosa arma de guerra. E Menta disse: "Eu jamais pensei isso de você. Não diga bobagens." Ela disse que havia tomado uma decisão. Ela disse: "Como líder do Projeto Marte, eu escolhi a paz. Que humanos e alienígenas possam coexistir em paz." Mas Lilith havia se oposto a ela como nenhum outro. Menta disse que Lilith deveria seguir suas ordens, mas mesmo assim, Quasar disse que ia seguir adiante com aquilo que tinha planejado. Recuar jamais, só que seu corpo estava fraco. E por isso ela não podia seguir pessoalmente e ainda mais sendo atormentada por pensamentos intrusivos noite e dia. E ela diz: "Talvez alguém como eu não mereça ser uma comandante." Mas Mente diz que ele seguiu ela e que continuaria ao seu lado, não importa onde isso fosse dar. Por isso ele diz para ela focar em sua recuperação. E disse: "Eu vou estar sempre a seu lado, eu prometo." E ela disse: "Prometa." Disse isso enquanto o sangue rosa pingava de seu rosto. E depois de um grito satânico, Menta levantou apavorado. Foi tudo um pesadelo, misturado com a boa lembrança. Ele pegou o fone de ouvido com o nome dela e então se levantou. Na região montanhosa da Coreia do Sul, os militares pararam Abyss e a Lasanha. Ela disse: "Esperem, nós vamos nos comportar." E então gritou para Abyss fazer uma coisa. O comandante da operação mandou a unidade ficar atenta. Eles tinham que devolver o meteorito para a base. E então Lasanha se desespera quando eles miram e ela diz: "Parem, sou humana, sou humana." Mas Abyss manda ela calar a boca e lhe dá aquela cotovelada. Ele saca então uma massa de combate. Os soldados perdem o controle da situação e dizem: "Preparar!" Mas foi só o que eles conseguiram fazer, pois Abyss se plantou no meio deles mais rápido que o pensamento. O ataque seguinte foi brutal e sanguinário. Quando ele finalizou, só havia uma pobre alma de pé. O soldado disse: "Não se aproxime, seu monstro." E Abyss lhe quebrou a arma, apenas porque queria fazer uma pergunta. Dizem que os marcianos são uma unidade feita só de humanos. Você acredita nisso? E disse que se só ele conseguiu eliminar vários humanos, qualquer alienígena da raça Kudum poderia fazer o mesmo. E que não acreditasse neles. Confuso, o soldado pergunta: "Espere, tem alienígenas dentro dos marcianos? Não são todos humanos?" Abyss diz que em uma hora eles iam acabar se virando contra os humanos. E por fim, ele diz ao soldado: "Eu vou te poupar, para que provem que os marcianos são uma organização só de humanos que se opõe aos alienígenas." Após deixar o camarada sair com vida, Lasanha questiona por que ele deixou o cara sair com vida assim tão barato. Abyss estava muito bem concentrado, dizendo que aquele meteorito não era um qualquer.
Mas de fato, um ciclo mágico brotou do meteorito e cresceu até formar um sinal de um obelisco que atingiu o céu. Abis disse: "Você queria uma isca? Aqui tá a isca. Os marcianos virão atrás disso." No meio da guerra, todos eles estavam se deliciando com um bom banquete e se empanturrando. Sanyo era o que estava mais contido. Apenas olhava. Então ele quebrava o gelo e falava: "Valentine, você é humana, certo?" Ele perguntou sobre o rifle dela, que era bem peculiar para uma pessoa que usava poderes das estrelas. Valentine apenas sorriu e disse que sim, ela era humana, mas que ela era da equipe especial de vulcanos, os melhores snipers. E, para não surpresa, eram todos humanos. Haviam os marcianos e os humanos. Em um determinado dia, a Capitã Quasar uniu força com os terráqueos e daí surgiu a aliança. E os marcianos foram fundados, uma equipe de humanos e alienígenas, com o objetivo de promover a paz entre as raças. Valentine continuou a explicação dizendo que uma guerra civil se desencadeou, onde vários Kudum desertaram e fundaram a Organização Saran, que é contra a coexistência de raças. Sanyo disse que entendia que eles recebiam humanos na equipe, mas que ficarem disfarçados em meio ao povo era uma certa ameaça. E o plano de Lilith era esse, ficar totalmente enraizada na sociedade. Mas Sarok diz que ainda haviam meios de descobrir quem é quem. Alienígenas têm sangue rosa, mas havia outra maneira. Por isso, o Ruivo diz: "Olha aqui em meus olhos." Ele diz que quando usavam poder celestial, seus olhos brilhavam. E mais uma coisinha: os olhos de alienígenas brilhavam quando eles estavam tomados pela emoção. E essa parte era difícil de controlar. Foi o que Teuzal percebeu. A garota escolhida lembrou quando os olhos de Menta brilharam da mesma maneira. Mas enfim, nos noticiários, só dava a notícia do ataque nas montanhas. Os senadores da Coreia estavam fazendo aquela reunião com os marcianos. Menta estava na ponta da liderança, como sempre. Um dos líderes diz: "Você pode dizer algo? Vocês trouxeram um Kudum para a reunião, então não acham que devem uma explicação?" Mas o comandante dos vulcanos, Ji-Wan, diz que Menta tinha vindo por vontade própria. Ninguém tinha trazido ele até ali. Ele diz que não deveriam revelar ainda as coisas para o público, e sim desfazer os marcianos. Menta diz: "Essa reunião não era para ser sobre o meteorito?" Mas um senador responde: "A questão é que não confiamos em você para ceder os segredos da Terra." Menta pergunta o porquê, mas os senadores dizem que como eles saberiam se o objetivo deles era uma coexistência pacífica, ainda mais com um grupo terrorista que nem o Saran vagando por aí. Ji-Wan diz que entendia o medo deles pelo Kudum, mas os que estavam encarregados de reaverem o meteorito era a unidade marciana. Isso não tinha o que fazer. Qualquer outra unidade que tentasse a façanha seria exterminada, mas como eles escondiam a presença do meio da sociedade, o governo perdeu a confiança. Outro deles aponta o dedo e diz: "Você acha que deveríamos ficar gratos só porque protegem os humanos?" E ainda complementou, dizendo que a presença deles apenas feria a sociedade. Quem deveria agir eram os humanos. Era assim que eles conseguiriam manter a sua soberania intacta e imaculada. Menta disse: "Oh, sério?" Ji-Wan já estava quase dormindo e falou para eles repensarem, e sugeriu o seguinte: se houvesse um humano nos marcianos que usasse poder celestial, ele deveria ser encarregado de reaver o meteorito. Os senadores ficaram malucos para saber disso. Que humano era esse? Ji-Wan disse: "Os marcianos cuidarão disso, relaxem." Quando a reunião acabou, Ji-Wan perguntou a Menta se estava tudo de boa. Menta disse que era a decisão que senadores tomaram para proteger sua autonomia. Ele respeitava isso. E mais que isso, Teuzal estava sendo caçada por um comandante da Saran. Por isso, Menta ia acompanhar a missão. Ji-Wan disse: "Tá bom, só tente agir mais como humano, ok?" E Menta disse: "Sei não, menor, é constrangedor." Mas enfim, Ji-Wan diz que Teuzal deveria ser bem sucedida. Daí os humanos poderiam depender dos marcianos com mais confiança. E sai como que desolado. Porém, do nada, como uma assombração, a coisa satânica surge atrás de Menta e lhe diz: "Ainda bancando o cachorrinho militar, né, Capitão Menta?" De uma virada só, Menta agarra a criatura e aperta ela como se fosse uma bolha. Ela estoura como um balão, mas vira somente penas. Menta olha com desprezo para Lilith e diz: "Não esperava que viesse primeiro." E a maldita responde: "Eu só vim compartilhar um pouco de informação que pode te ajudar." Ela deixa Menta tomado de ira ao dizer: "Quasar pode estar viva, ou não." É muita audácia. Ela diz pra Menta pensar nos velhos tempos, e que sim, Quasar está viva. A expressão de Menta ao ouvir isso é melancólica. E ele diz: "Eu vou achar Quasar por mim mesmo, depois que torcer seu pescoço, sua desgraçada." A traidora Lilith diz então que ele fizesse como achasse melhor, mas se por algum milagre ele aceitasse sua proposta e quisesse saber o verdadeiro paradeiro de Quasar, fosse encontrá-la em 3 dias. Então desapareceu. As veias de raiva cresceram em Menta. 3 dias depois, Lasanha e Abis estavam lutando contra um esquadrão nas montanhas. O comandante Rap Wagner estava passando mal com sua equipe e pedia reforço. Ele dizia:
Um inimigo usa uma espada como um polvo e a outra é uma palhaça. Ele dá ordem para os reforços descerem atacando do navio de guerra que flutuava acima. E lá na rampa, a garota escolhida dizia para si: essa missão depende de você. Foco, foco. Menta passa as coordenadas da missão para ela. O meteoro ativa um portal interdimensional que ligava o planeta Kudum. Teosal achou que eles vieram em espaçonaves, mas Menta disse que isso era impossível. Levava 24 milhões de anos-luz para viajar até lá. Por isso, aquele meteorito era uma espécie de portal que ligava essas realidades, não importando qual planeta queria visitar. Em outras palavras, se eles conseguissem recuperar esse meteoro, eles iam ganhar uma vantagem esmagadora na guerra contra Saran. Assim, Teosal arma-se com seu buraco negro e se prepara para pular. E ela salta. Abis é pego em cheio com o impacto. Não teria sobrado nada dele se o alien não tivesse usado sua espada de polvo para se proteger. E mais, o buraco negro havia desaparecido. Ao lado de Hop, Marin, outra membro dos Vulcanos, se pergunta que tipo de poder era aquele. Abis diz que ele era um absorvente de ressonância. Sua espada se chamava Bambi, que é realmente alimentada com puro poder celestial. E com isso ela podia absorver tudo, energia, buraco negro, tudo. Mas não havia tempo a perder. Por isso Abis saiu atacando os humanos primeiro, coisa que a escolhida não permitiu e bloqueou seu ataque. Teosal viu que não podia estender muito essa luta, visto que ela ficava fraca toda vez que usava o buraco negro. Só que a situação podia e estava pior, pois drones de combate apareceram do nada, cortesia da palhaça Lasanha que estava na retaguarda. A escolhida Teosal, finalmente um oponente digno. Nossa batalha será mais que lendária. Foi o que Lasanha, a palhaça, disse. E os drones vieram sem trégua. Hop então entrou em cena e mandou a escolhida continuar que ele dava cobertura. Teosal encarou Lasanha com esses olhos gigantes. A palhaça então disse: "Ei, acha que eu tenho medo do mal olhado?" Mas Teosal usou atração gravitacional e se aproximou. E cara a cara com ela disse: "Você é humana e fica ao lado dos inimigos. Tenha um pingo de vergonha na cara." E bam, acertou um cruzado de direita poderoso na palhaça. Mas ao olhar de novo, Lasanha não foi devorada. Quer dizer, ninguém em sua consciência comeria essa lasanha. Na verdade, quem chegou até aqui, digita nos comentários: "Eu comia essa lasanha." Vai, digita aí. A palhaça estava com um escudo roxo no braço. Ela disse: "Eu vou me tornar uma Kudum muito especial." Mais atrás, Marin estava combatendo com muita garra a espada Bambi. Ela absorvia todo o poder celestial, mas ataques físicos funcionavam. Mas Abis diz que os ataques deles e lixo eram a mesma coisa. E sem dó nem piedade, Marin foi atingida por um açoite de espada. Ela caiu ensanguentada. Hop ficou irado, mas mandou que sua equipe recuasse. Mas só que esperem, olhem só, uma mira especial. E dessa mesma arma saiu o disparo que pegou em cheio em Abis. Foi um tiro de uma 4,5 milímetros, uma mata-elefantes. Ela mesmo, nossa querida Valentine 88, dando orgulho com sua precisão. Algum tempo antes, talvez anos, Valentine estava conversando com o Sr. Raio Branco, sniper sênior e engenheiro do time. Ela pede para ele relaxar, mas Raio Branco diz que estava fazendo algo para ela. Ele disse que o que fazem os humanos tão especiais era a sua habilidade de usarem ferramentas. E o que ele deu para ela foi a bala Redshift. Era uma bala que permitia alinhar-se com o pensamento do atirador, se conectando com sua rede neural. Bem isso mesmo. Em outras palavras, no momento em que ela batesse o olho no alvo, a bala também fazia o mesmo. Loucura total. E foi com esse balanço que Valentine atingiu Bambi, a espada, em cheio. "Desgraçada, desgraçada!" Abis disse. E bam, mais um tirambaço. E ele disse que não podia localizar de onde estava vindo essas rajadas. O alvo estava a 3 milhas dali. E mais uma vez Valentine atirou. Com isso, Abis baixou a guarda. Hop então ordenou: "Atenção galera, chumbo nele!" O esquadrão puxou o gatilho e os tiros acertaram a espada e o próprio Abis. Só que eles esqueceram que esse cara controlava o poder celestial e nem havia começado a brincar. Abis ativou sua habilidade celestial e então invocou um dos piores planetas possíveis, Vênus. Dióxido de carbono, metano e gases sulfúricos se concentraram. A alta pressão da atmosfera gasosa desceu sobre aquele lugar e os soldados foram esmagados sem misericórdia. Em gritos, eles foram sendo derretidos pelo gás ácido. Sem ver nada, Valentine não tinha como atirar. No outro lado do campo de batalha, Teosal levou mais sorte e deu uma surra na palhaça Lasanha. Ela viu que os poderes da vilã, na verdade, vinham de drogas que ela utilizou. E a palhaça viu que Teosal era mais forte do que ela tinha imaginado. Ela se irritou, dizendo: "Eu estava começando a me tornar especial, mas esse eu também tinha que esperar." Quando a escolhida olhou para o horizonte, viu uma névoa se aproximando. Lasanha então disse: "Parece que Abis já ativou sua habilidade especial, hein?"
Não era pra ela ter feito isso, mas a palhaça rasgou o verbo e contou que tudo aquilo era uma armadilha. Uma isca de Lilith para impedir que Teosal jamais chegasse em Marte. Atrás dela, o meteorito começou a brilhar e a palhaça disse: "Esse meteoro sempre foi nosso. Trouxemos ele aqui para atrair você." Mas com isso, Teosal começou a rir. Ela disse: "Olha, fofa, não importa a armadilha. Eu vou arrastar Lilith para dentro de meu buraco negro de qualquer jeito." Mesmo assim, Lasanha debochou e disse que o buraco de Teosal não aguentava a espada de Hades. Foi o que ela disse, interprete isso como você quiser. E agora foi uma batalha de ego, pois Teosal disse que Lasanha havia perdido mesmo se drogando, e a palhaça disse que Teosal não era nem essa coisa toda, mas Teosal mandou a mais braba de todas. "Se eu não sou especial, por que sua chefe está doidinha pra me pegar, hein, queridinha?" Na cara, a palhaça se calou e disse que cada palavra de Teosal a irritava, e foi aí que viu que estava com ciúme, inaceitável. A escolhida então perguntou o que estava dentro daquela bolsa que Lasanha carregava. Nesse momento, Hades retornou. As névoas gasosas de Vênus haviam aniquilado a unidade marciana. Teosal então calçou máscaras de gás nela e na palhaça. Ela disse: "Ei, doutor Coca-Cola, abaixa a espada." E fez Lasanha de refém. E disse: "Ou então a cabeça dessa aqui vira geleia." Hades disse: "Usando refém contra mim? Não vai funcionar se o refém for um inútil." Logo, Lasanha ficou maluca e gritou: "Não ouse, Hades. Eu fiz um trato com Lilith. Eu sou a filha de um figurão e..." Hades não deixou ela terminar o discurso e perfurou sua barriga com a espada Bambi. Foi uma facada, literalmente. Nem Teosal acreditou. Ali pra morrer, a vida dela passou diante de seus olhos. Ela veio da família Hazania e aparentemente era uma inútil aos olhos de todos. Ela falhou em tudo o que seu irmão a ensinou. Os serviços que ela recebeu ou faziam eram negados, sempre rejeitados. Ela recebeu uma advertência sobre um trabalho na companhia militar de separar combustíveis. Apesar das advertências da secretária, ela prosseguiu. O resultado final foi um desastre. Seu irmão deu uma bronca, pois ela explodiu uma fábrica inteira por pura negligência. Foi a desgraça para a família. Por isso, ela foi para a Área 51. Ela seguiu seu irmão até lá. Foi lá que ela descobriu que ele se encontrava com Lilith. Lá, ela se encontrou com a traidora, que perguntou sobre o trabalho de desenvolvimento militar que poderia combater os aliens. E Lilith perguntou: "Você pode parar esse projeto?" E antes que ela pudesse responder, seu irmão surgiu e deu mais uma dura nela, dizendo que reuniões com Kudomins eram proibidas. Mas ela disse que não podia ter nenhum poder no grupo da família. Mas do nada, Lilith sentou a porrada no irmão dela e disse pra ela fazer o que quisesse com seu irmão. E como vocês já devem estar imaginando, ela não era das que gostava muito do irmão. E desde aquele dia, ela passou a servir Lilith, sendo a ponte entre os Kudomins e os humanos. Ela ganhou um lugar e um propósito, e faltou isso aqui para ela se tornar uma alienígena. Mas agora, no presente, ela estava acabada. Era mais um estorvo que utilidade. E Hades vinha para se certificar que desceu descarte. Teosal não pensou duas vezes em usar a palhaça como escudo. Hades então usou mais de sua habilidade, invocando a atmosfera de Vênus, e a palhaça usou seu escudo roxo. Teosal então perguntou se Lasanha poderia fazer o mesmo com sua cabeça, deixando-a endurecida e pontuda. Só que, algum momento depois, o buraco negro foi visto saindo das névoas. A estratégia era a mesma, a gravidade estava sugando a névoa para dentro dele. Hades não permitiu e usou a espada Bambi, mas o buraco negro desapareceu antes que Bambi pudesse tocá-lo. Porém, não, meus amigos, foi tudo uma distração. A palhaça Lasanha surgiu de repente por entre a névoa. Teosal havia plantado o buraco negro em sua cabeça, e ela começou a ser absorvida. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não deixou seu like, aproveite para fazer isso agora, além de comentar pedindo pela parte 2. E enquanto você espera pelo próximo vídeo, se liga só, você não vai acreditar no que Yujin fez para tentar salvar a Jeon-Ain. Enquanto ela enfrenta criaturas que falam dentro de seu cérebro, ele está sendo caçado como um monstro na vida real. Quer entender como essa confusão começou e por que o Arquimago Imortal está atrás deles? Assista agora o vídeo que está na sua tela para conhecer mais dessa história que saiu no vídeo de ontem. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.